A seguir, vocês podem acompanhar uma conversa com o Jean Michel. Ele é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha ativamente na área de prevenção de desastres naturais e hidrossedimentologia. Nessa conversa a gente falou sobre os primeiros passos na carreira de um professor, a importância do monitoramento hidrológico e sobre a conectividade entre água e sedimento em diversas escalas. Esse é o quarto vídeo da série Hydro Talks. De novo, ele praticamente não foi editado. E, bom, foi um prazer ter essa conversa com o Jean. Espero que vocês também se inspirem com as ideias dele sobre educação, monitoramento hidrológico e conectividade. Isso aí, cara. Podemos começar a hora que quiser. Muito obrigado, então, Jean, por aceitar participar aqui do Hydro Talks, né? Para mim é um prazer poder conversar contigo. E eu queria começar só perguntando de maneira geral como é que estão tuas atividades com o Covid, a parte de ensino e pesquisa e como que está essa adaptação, assim. Então, muito obrigado pelo convite, né, de participar dessa iniciativa nova, né, Hydro Talks, um pouco diferente e uma ideia genial, na verdade, né? Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Bom, as atividades agora elas estão bem distantes do que a gente imagina que poderiam estar, né? As aulas da graduação e da pós-graduação elas estão ocorrendo à distância através das plataformas de ensino, né, digitais, e nos fizeram assim passar por uma adaptação, né, meio forçada, mas que trouxe vários tem prós e contras, né? Alguns dos benefícios que essa adaptação trouxe foi esse tipo de conversa que a gente está tendo, né? Embora tenha essas plataformas novas e o pessoal está utilizando muito o vídeo e tudo mais, mas certamente essa situação de ensino remoto fez com que a gente buscasse mais esse tipo de solução, né? Então, eu tenho falado para o pessoal que o afastamento social trouxe uma grande aproximação digital, né? Então, eu participei de atividades na Bahia, participei de atividades no Nordeste, participei de atividades na Europa, né, sem sair da cadeira aqui de casa, né? Então, é uma situação nova, que necessita dessa adaptação, mas sempre, né, a gente pode tirar proveito disso, né? Muita gente está E a falando, pesquisa é uma coisa que... muita gente está até falando afastamento físico, distanciamento físico, mas não mais distanciamento social, porque parece que está todo mundo interagindo de alguma maneira. Desculpa, é, pode é. falar. Aí a gente pode entrar numa discussão se essa interação digital ela é válida, né? Tão válida como uma interação física, né? Cara a cara, né? Mas enfim, e a questão da pesquisa, né? Essa realmente saiu bastante prejudicada, porque diferentemente do ensino na universidade, nossas linhas de pesquisa, elas são muito dependentes de atividades de campo, né? E também são muito dependentes de muitas pessoas interagindo em campo, né, trabalhando nas nossas bacias. Então, justamente pela necessidade de seguir protocolos de segurança, né, então os nossos campos foram muito prejudicados, ao passo que nós reduzimos a nossa atividade de campo ao mínimo possível. Então, a gente só está dando manutenção nos equipamentos de campo, que fazem o monitoramento contínuo, né, e fazendo as mínimas atividades, assim, né, possíveis. E a expectativa é que a gente consiga sair dessa situação, né, o mais rápido possível, porque as coisas estão todas em stand-by, né? Muitos prazos já foram prorrogados, mas existe esse anseio por parte dos alunos e por minha parte também, né, dos outros professores que trabalham no grupo, de continuar gerando resultados, gerando uma boa pesquisa, né? Então, a gente espera que a gente consiga sair dessa situação o mais rápido possível, com segurança. Também espero que tenha segurança, né?
É, Claro. no nosso caso também acho que a parte de campo está bem prejudicada e inclusive teve vandalismo, né, com destruição assim, então talvez aquela menos pessoas indo a campo frequentemente também tem mais esse lado que prejudica ainda, né? Podem pensar que tem Ah, algo sem dúvida, abandonado. sem dúvida. A presença do pesquisador em campo, ela é essencial para mostrar para a comunidade, né, que a pesquisa não serve somente para atender aos interesses da universidade, do pesquisador e do aluno para terminar seu curso de graduação, pós-graduação, mas a pesquisa tem o grande objetivo de atender à comunidade, né? Então é necessário que as pessoas da comunidade observem o pesquisador em campo com uma frequência alta, consigam se integrar, né, com esse pesquisador, conversem, troquem informações, né? Então, tanto o pesquisador levando informações da universidade para a comunidade, como também a comunidade trazendo informações que são essenciais para que a pesquisa funcione, né? A experiência da comunidade, muitas vezes o conhecimento empírico é a chave que a gente precisa para descobrir alguma coisa que ainda não fechou ali nos nossos cálculos, né? Então, é importante. E, né, uma, um benefício adicional é mostrar para algumas das pessoas mal intencionadas que existe presença humana frequente naquele lugar, então talvez melhor ficar longe, né, não destruir, não cometer o vandalismo. Ah, tá falando sobre atividade de campo, né? Então, na verdade, é considerado que a atividade de campo é arriscado por diversos motivos, né? Um deles é simplesmente pode acontecer um acidente no campo, outro a gente pode encontrar alguma pessoa indesejada no campo, né? Mas também para pesquisador novo, geralmente é considerado uma atividade meio arriscada porque demora a dar frutos, assim. Então a gente depende de publicação, talvez para tentar garantir que ou tentar mostrar, né, que a gente é produtivo, ou então gostaria de saber como que na tua cabeça, como novo ou pesquisador novo, assim, resolveu se dedicar a campo, como que tu vê essa necessidade ou como tu vê os riscos dessas atividades de campo, Sim. assim. Assim, Pedro, essa da escola, né, que eu vim, da escola da pesquisa, digamos que eu vim, fazer atividade de campo, isso não é uma opção, né? Isso é uma obrigação, digamos assim. Bom, a gente você também, né, teve o mesmo orientador, né, o professor Masato Kobayama, e, e desde o início o professor Masato me ensinou que a pesquisa se faz com coleta de dados básicos, né? Então, eu nem considero a possibilidade de a gente manter uma pesquisa que é essencialmente uma pesquisa de sala, de laboratório, né? Então, uh, é necessário que nós tenhamos as atividades de campo. Então, por isso, eu nem cheguei a pensar muito, né, nessa questão de o campo vai demorar a dar frutos, né? Concordo contigo, mas enquanto o campo, né, nossas atividades de campo, o nosso monitoramento não reúne dados o suficiente para que a gente utilize esses dados para uma boa publicação, a gente pode utilizar algumas outras ferramentas, né? Então, a gente pode se integrar com outros grupos e oferecer um pouco do nosso conhecimento que adquirimos de uma ferramenta, de alguma coisa específica que nós acabamos utilizando, né? Nós podemos se integrar com professores que são mais antigos na casa onde a gente está e tentar oferecer também, né, essa parceria, que foi de fato o que deu certo para mim, né, trabalhando com o professor Masato. Nós podemos se integrar com pessoas de outras universidades, né, que também têm essa experiência, talvez um pouco mais longa. Mas eu diria que existem esses mecanismos para a gente conseguir sobreviver nessa fase inicial como pesquisador, até que as nossas atividades de campo comecem a dar bons frutos, né? E
E uma boa notícia, né, é que o mundo da pesquisa está começando a enxergar de maneira diferente, né, esses dados, né, de campo, que antes eram simplesmente dados que eram utilizados para serem analisados, né, ou aplicados para uma metodologia, ou desenvolver um modelo, alguma coisa assim. Hoje, os dados em si, né, passaram a ter mais valor e em algumas revistas, né, já aceitam publicação de bancos de dados, né? Então, acaba que o dado em si, mesmo que ele ainda não esteja maduro o suficiente para gerar uma teoria, né, de longo prazo, alguma coisa assim, o dado em si ele já pode ser um bom resultado de pesquisa, né? Então, existe essa mudança que faz com que a gente tenha esperança de que cada vez mais os pesquisadores da nossa área se dediquem a coletar dados em campo, que nós entendemos como sendo a chave para avançar a pesquisa na área de hidrologia, hidrogeomorfologia, hidrossedimentologia, né? Todas essas logias que a gente gosta tanto. Concordo, né? Mas de qualquer maneira é arriscado, mas eu acho que talvez no Brasil, eu não sei, talvez a gente não está ainda com tanta... de uma maneira a gente está meio pensando em produtividade, né? Mas a gente talvez não está com aquela visão tão específica e a necessidade de tanta produtividade tão rápido quanto alguns países mais desenvolvidos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pouco dinheiro, talvez esse também é algo bom, eu acho, porque dá um pouquinho de liberdade a mais, né? Um pouquinho, assim. Sim. E nós temos muitos editais específicos para esses para jovens doutores, né, jovens professores. Então, editais internos das universidades, também editais externos que são exclusivos para pessoas que receberam o título de doutora, sei lá, nos últimos 5, 10 anos, né? E que não geram uma exigência tão grande de currículo, né, muito grande, a ponto de você já ter necessidade de um grande banco de dados. Então, você pode utilizar esses editais como uma ponte para alcançar esse monitoramento de longo prazo, né? Então, se sustentar nesses períodos iniciais. Muito bom. Bom, tu falaste sobre aquela importância da parte social do campo, né? Talvez. E também falando sobre várias logias, talvez hidrologia, ou não sei, sedimentologia ou geomorfologia, tanta coisa que tu gosta. Minha curiosidade é, ultimamente tem alguma coisa que tu tem pensado mais, assim? Tem algum assunto que está mais interessante para ti? E talvez tenha a ver com a nossa situação ou simplesmente continua a mesma coisa? Não, certamente existem coisas que acabam tendo uma maior proeminência em alguma fase da nossa vida, né? E agora a minha paixão, que eu venho atacando com força, assim, há um bom tempo, há alguns anos, talvez 2 anos, é a questão da conectividade, né? Esse termo que é utilizado em tantas e tantas e tantas ciências, né? Então, eu tive contato com esse termo, né, esse tema, conectividade, quando a gente estava trabalhando com sedimentos, né, água e sedimentos, né? Então, a conectividade da água e do sedimento na bacia hidrográfica. Mas, analisando um pouco mais, né, esse termo ele é utilizado em todas as áreas, praticamente em todas as áreas, e principalmente em áreas sociais, digamos assim, né? Então, a gente fala muito sobre conectividade entre grupos sociais ou interação entre grupos sociais. Agora, nesse período de pandemia, a gente está falando sobre conectividade através da rede, da web, né? Então, embora eu seja um pesquisador da conectividade da água e dos sedimentos, eu vejo que o tema conectividade é um tema que pode ser replicado, né, em diversas áreas da ciência, principalmente nessas áreas sociais. Então, essa é a minha paixão hoje, né? É estudar a conectividade da água e do sedimento.
é o tema que me apaixona. E tem relação com esse tema, ele tem relação com as ciências básicas assim que criaram os alicerces, né, do meu pensamento, que é a hidrologia, então conectividade da água, hidrologia, hidrossedimentologia, então também trabalhando bastante com sedimento, né, a conectividade do sedimento, e como esses processos alteram a paisagem, então hidrogeomorfologia. Então eu diria que hoje eu sou um pesquisador da conectividade no ambiente da hidrossedigeomorfologia. Alguma coisa nesse sentido. Isso eu acho muita influência do professor Massato, né? Fazer aquela palavra combinada. Isso. Biogeohidrologia, É. né? Geobiohidrologia. O Massato gostava muito dessas misturas, né, desses termos. Realmente, eu acho a conectividade um assunto tão interessante. Eu também já pensei há muito tempo assim. E o mais interessante é que agora, talvez aquela ferramenta computacional está sendo bastante usada para todas as geociências e também ciências sociais, redes, né? Como usar a rede para estudar tudo. Então, não sei se vocês já estão usando esse tipo de ferramenta que é útil em outras áreas ou ainda está pensando em fazer algo assim. Eu diria que a gente ainda está iniciando assim, o desenvolvimento do entendimento da conectividade, pelo menos a nossa parte, né, Pedro? Um dos motivos que me fez gostar da conectividade é porque ela é muito similar a algumas teorias também colocadas pelo professor Massato, né, de que a gente tem que buscar as coisas simples e que as coisas simples podem dar respostas que são eventualmente bem completas, né? Então, quando a gente estuda conectividade da água e dos sedimentos da perspectiva que a gente está estudando, né, e utilizando, a gente tenta simplificar ou dar uma abordagem simplificada, né, para vários processos que são complexos. E aí nós trabalhamos na perspectiva de aplicação de índices, principalmente agora índices, e tentando verificar o quanto esses índices podem representar fluxo de água e sedimento de maneira quantitativa na bacia hidrográfica, né? E para mim isso é maravilhoso. Nós temos, de um lado, metodologias super bem desenvolvidas, né? Modelagem hidrológica fisicamente embasada, modelagem de sedimentos fisicamente embasada, que obviamente conseguem dar respostas muito boas para o que se propõe, né? E nós temos do outro lado uma abordagem muito mais simples, que é, por exemplo, trabalhar com índices de conectividade, né? E pensar que essa abordagem muito mais simples pode dar respostas num nível, né, tão elevado ou tão completo quanto ferramentas muito mais complexas do que essa. Então, para mim, isso é muito interessante, né? Abordar de maneira inovadora e simples um velho problema, né? E tentar propor soluções novas e simples para velhos problemas, né? E aí eu acho que isso vai ao encontro do que tu estava mencionando, né? A questão dessas novas metodologias, de abordar os problemas como redes, né? Bom, a gente está muito interessado nisso e nossa pesquisa vai continuar nessa direção por um bom tempo também. Achou muito boa a direção. Talvez quando está falando simples, né? Pode parecer, eu não sei, pode parecer que é fácil ou é pior do que mais complexo, assim. Mas eu acho que a hidrologia tem um grande problema, que é o problema de escala, né? Então, talvez simplesmente seja na escala certa, a gente não deve detalhar tanto, né? Então, de alguma maneira tá descobrindo qual é a escala certa de um processo, né? Claro. Mas falando nisso, então eu tenho tipo uma provocação para ti. Eu imagino que eu não sei qual o tamanho das bacias que vocês estão estudando,
conectividade, assim. Mas será que é realmente... Eu imagino que descrição mais simples e com rede é mais fácil de fazer em lugar maior. Assim. Eu imagino, né? Mas não tenho certeza. Uhum. Então, minha pergunta é se o monitoramento de você está sendo feito na escala certa para descobrir esse tipo de lei simples. Assim. Essa é uma pergunta complexa de responder com coisas tão simples. Eu tô brincando. A gente tem feito a gente tem apostado, né, em estudar muito essa questão de efeitos de escala, né? Então, tanto a questão da escala espacial e quanto a questão da escala temporal. Então, para tentar resolver ou para tentar entender um pouco melhor a questão da escala espacial, a gente tem monitorado em diferentes tamanhos de bacia, né? Então, a menor bacia que a gente monitora, ela tem um pouco menos de 1 km², né? E chama Bacia do Arroio Baio. Fica dentro da Floresta Nacional de São Francisco de Paula, né? No Nordeste, na região Nordeste do Rio Grande do Sul. E nós estamos monitorando outras várias bacias aí maiores, né? Que essa bacia. E acho que a maior delas, que eu tenho trabalhado bastante, é a bacia do Mascarada, que está na escala de 300 e poucos km². Então, ainda nós temos intenção de trabalhar em escala menor ainda que essa de 1 km², para tentar observar processos em escala de parcelas, né, de plots ainda. Né? Só que isso ainda não está bem implementado. E estamos vendo a viabilidade de colocar lisímetros em campo, né? Mas isso tudo é um pouco difícil de implementar essas estruturas nas nossas bacias, porque a gente trabalha em zonas muito declivosas, né? De difícil acesso. Então, imagine instalar um lisímetro numa zona bem declivosa de difícil acesso. Não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a gente está buscando essas respostas, né, de escala. Então, a gente monitora processos hidrológicos e processos hidrossedimentológicos, né, nessas diferentes escalas, na tentativa de observar esses processos acontecendo e entender como eles podem causar perturbações nas nossas séries de dados. Então, quem trabalha com erosão, geralmente está muito preocupado com erosão laminar, erosão em sulcos, né? Erosão entre sulcos e em sulcos. Né? Só que a gente, por trabalhar com essas bacias mais declivosas, a gente acaba expandindo o nosso leque, né, de interesse. Então, a gente está muito interessado em erosão, que o pessoal chama de erosão gravitacional, que é a erosão que vem dos movimentos de massa. Né? A gente está muito preocupado com a erosão em ravinas, vossorocas. Nós estamos preocupados com desbarrancamento de margens, nós estamos preocupados com erosão de leito, né? E cada um desses processos que eu citei, eles acabam aparecendo numa escala diferente, né? Então, conforme eu vou aumentando a escala, esses processos vão aparecendo e se tornando importantes, mas se eu continuo aumentando ainda mais a escala, eventualmente o efeito desses processos ele desaparece, né? E aí a gente não consegue observar. Então, a nossa ideia é justamente isso, monitorar desde a menor, né, escala, ou seja, uma parcela, um milímetro, passando por uma escala de bacias de poucos km², até bacias de centenas de km². Né? E a gente acredita que esse é um bom limiar máximo, né, de escala espacial de monitoramento. Então, essa é a nossa estratégia. Eu não tenho respostas ainda, né, porque esse é um tema ainda um pouco novo e os nossos monitoramentos ainda não geraram tantos frutos assim. Mas nós esperamos, né, obter respostas a longo prazo. E a outra questão é a questão da escala temporal, né? E essa é uma pulguinha que está atrás da orelha há um bom tempo, principalmente por uma outra influência, Pedro, que tu também conhece, a influência do professor Roberto Guel, da UFSC, né? Teu colega,
que é geógrafo, né, e trabalhou bastante com evolução da paisagem, né? Então agora a gente não está mais só focado em processos que ocorrem em escala de evento, né? A gente está pensando numa escala temporal, eventualmente uma escala geomorfológica, né? Que pode ser centenas, pode ser milhares de anos. Então, como o sedimento, como a água e o sedimento estão se conectando na paisagem e mudando a paisagem. Isso vai ser efetivo depois de centenas ou milhares de anos. Então, a gente está interessado nisso, né? Então, é uma aposta. É uma aposta que a gente tenta, que a gente está apostando que a gente vai responder isso com conectividade. E aí entra a pergunta que tu me fez. Né? Então, qual é a escala? Vocês estão monitorando em escala adequada? Primeiro, a gente está tentando responder para qual escala temporal a conectividade se exerce de verdade, é exercida de verdade. Né? Então, a gente está encontrando, por exemplo, valores, né, nos índices de conectividade, mas nós temos dúvidas sobre quando esses valores acabam representando, de fato, os processos. Em que escala espacial e em que escala temporal esses valores de índices representam processos. Me desculpa, eu não tenho muita resposta, tenho mais perguntas Mas sobre esse tema. esse é justamente o meu comentário, né? Na verdade, talvez boa parte do nosso trabalho não é só dar resposta, mas é saber fazer a pergunta certa, né? Ou a pergunta empolgante, assim. Daí, olhando tu falar, dá para ver que tá bem empolgado com o assunto, então talvez esse é o mais importante de todos, né? Só que a gente também tem que Na verdade, convencer, é apaixonante. É apaixonante. também a gente tem que convencer os outros, né? Por que que as nossas perguntas são boas o suficientes, assim. Mas essa motivação, falar com essa motivação, já é uma boa parte do caminho andado, né? Sim. Bom, imagino que tu tem essa motivação porque provavelmente tu conheces bem também a literatura e os buracos que tem, né? Então, geralmente é empolgante a gente achar que a gente pode ao menos, né? Tu tem aquele monte de pontilhado, ao menos 2 pontinhos talvez dá para ligar, assim. É, certamente, né? Essa a gente pode, talvez eu possa chamar isso de reconhecimento, né? A gente é difícil muitas vezes a gente conseguir encostar no estado da arte de um tema, né? Se colocar, estudar, levantar dados, trabalhar e conseguir se colocar lado a lado com outras pessoas no mundo inteiro que estão estudando o mesmo tema e você poder levar uma conversa assim franca com essas pessoas e discutir essas coisas que estão no estado da arte e aí sugerir uma contribuição, né? Então não é tão fácil chegar nesse ponto. Então quando a gente chega ou pelo menos acha que chega nesse ponto, né? Então fica tudo muito maravilhoso, né? E a gente fica muito entusiasmado com isso, imaginando que a nossa contribuição é relevante. E a gente percebe que muitas vezes no Brasil o papel do pesquisador fica um pouco apagado, né? E quando a gente percebe essa espécie de reconhecimento, né? Na comunidade científica, então isso dá realmente muito entusiasmo para continuar a pesquisa e Esse é um ponto tocar ficha. interessante também, né? Ao, me- a- Ao menos no meu caso, eu acho, ao mesmo tempo que causa entusiasmo, assim, ah tá, tô entendendo qual é o buraco, mas também causa muita ansiedade, né? Eu tenho esse tipo de sentimento. Eu penso, ah, tô muito perto, mas eu tô muito longe, na verdade, assim. Então, eu Sim, acho que também a gente começa a ler, de repente tá lendo, mas isso tá me ajudando no meu trabalho agora ou só tá aumentando um pouco a ansiedade e eu vou entrar nessa corrida, né? Louca, assim. Não é. sei se tu pensa sobre isso. Esse é o ponto negativo, né, Pedro? Que é a questão da corrida louca, é a questão da era da ansiedade, né, que nos deixa muitas vezes para baixo, né? Então, você quer sempre correr atrás da máquina, você quer publicar aquela ideia,
como você está tão conectado com as pessoas e discutindo coisas, então é normal que os pensamentos acabem tendo uma certa convergência e você fica se perguntando assim, eu preciso publicar esse trabalho, mas certamente tem alguém ali do outro lado que também está fazendo o trabalho igual, né? ou similar, né? Então fica uma corrida contra o tempo ou uma corrida contra os demais, né? Que eu acho que é o ponto negativo dessa questão. E aí, assim, talvez uma alternativa para isso é a gente pensar mais em cooperação, né, Pedro? E não tanto em competição. E aí a gente volta num tema que a gente conversou antes, que nós somos pesquisadores novos e eventualmente os pesquisadores são muito cobrados por publicação, por trabalho e tudo mais, né? Mas talvez esse não seja o caminho para você avaliar a qualidade de uma pesquisa, né? Porque é justamente esse tipo de coisa que está fazendo com que a gente fique mais ansioso, né? É uma certa competição. Então, se a gente buscasse um mecanismo de cooperar em vez de competir, né? E sermos avaliados por um outro indicador que não é o número de artigos publicados, né? Então talvez a gente poderia ser mais exitoso nessa tarefa, porque certamente a ansiedade ela é um fator que prejudica, né? Ela talvez vai fazer você chegar a conclusões conclusões precipitadas, né? Você poderia evoluir mais no trabalho, não evolui porque quer de uma vez publicar alguma coisa. Então, se a gente conseguisse tirar esse lado ruim desse momento em que você está 100% integrado, né? Aí, então, talvez a pesquisa fosse um pouquinho mais rápida, avançasse um pouquinho mais rápido. Então, cooperação, né, é uma palavra-chave, que a gente talvez possa usar como sinônimo. Conectividade é a palavra-chave. Então, se estivermos todos conectados, né, e atuando de maneira conjunta, então, a gente teria melhores resultados. Talvez nesse caso, pensando assim, parece arriscado investir no campo, mas eu acho talvez para a saúde mental é bom, porque a gente realmente entende o tempo que leva, né? E também quando está no campo relaxa, assim, eu acho. E também pensando sobre cooperação também, como já falaste agora, artigos sobre banco de dados está sendo bem valorizado, né? Então, talvez não é tanto risco, né? Talvez é um incentivo para aquele jovem pesquisador tentar ter vida equilibrada, assim. Mas não Claro. sei, ter mais trabalho ajuda equilíbrio, eu não sei. Mas é só pensando agora. Mas eu costumo dizer para o pessoal que a saída de campo para nós, para mim, né, é um momento em que, de certa maneira, eu relaxo, né? Eu me sinto muito melhor, me sinto bem, né, em campo, com os pés na água, medindo vazão, né, ou coletando sedimento. Muito melhor nesse ambiente do que sentado no computador, né, e eventualmente escrevendo algum relatório, alguma coisa nesse sentido. Então, por mais que seja dispendioso em termos de tempo, em termos de dinheiro, por mais que seja moroso em termos de dar resultado, né, o benefício para a gente, né, que gosta dessa parte do campo, em termos de fazer a gente se sentir bem, respirar fundo, entender, observar, né, esse benefício é indiscutível, né, e ele compensa certamente todo o resto. Então, aproveitando essa parte do campo e que tu falaste sobre observar, né? Também tem alguma, querendo ou não, é um tipo de monitoramento. Então, a gente, de alguma maneira, tem que passar isso para um papel, né? O que eu observei, assim. Mas tu falasse de diversos processos, né? E também diversas escalas. Daí minha curiosidade é sobre exatamente o que vocês estão monitorando nessas bacias, assim. E falar sobre talvez aquela estabilidade da margem, ou falou sobre Rossoroca, Ravina, etc. Não dá para medir tudo isso em todos os lugares, né? Então,
para a gente estudar a conectividade do jeito que vocês estão fazendo, como é que está misturando o que está medindo, né? E como é que está misturando aquela percepção de olhar as coisas, de anotar ou fazer desenho, como mistura tudo isso? Assim? Sim. Bom, cara, nas nossas bacias, né? Primeiro um comentário, né? A conectividade, quando a gente fala a conectividade a partir de índices, né? Que é que a gente está desenvolvendo bastante. Esse é um tema que ele é muito desenvolvido na área de geomorfologia, né? Então, no Brasil, a maioria das pessoas que trabalham com conectividade de sedimentos, né, é da geomorfologia, dessa área da ciência, né? E internacionalmente também as pessoas têm mais um viés assim, de hidrogeomorfologia e tudo mais. Então, o que a gente está tentando fazer, imaginando que nós viemos da escola dos recursos hídricos, da hidrologia, né, é tentar colocar, né, mesclar junto com essas abordagens que são mais essencialmente geomorfológicas, abordagens também hidrológicas, né, ou hidrossedimentológicas. Então a gente está tentando utilizar ferramentas que são utilizadas na hidrologia para estudos hidrológicos, para tentando pegar os elementos essenciais e integrar eles dentro das abordagens geomorfológicas. Então, por isso, a gente está monitorando coisas que os hidrólogos monitoram, né? Então, a gente monitora chuva, principalmente, né, em diversos pontos na bacia, muitos pontos, porque nós entendemos que nas nossas bacias montanhosas, né, a chuva está sujeita a diversos processos orográficos, né? Então, a diferença da distribuição espacial da chuva na nossa bacia, ela é muito diferente. Então, a parte de baixo, a parte dos rebordos da serra e a parte de cima tem um regime de precipitação bem diferente. E imaginando que a precipitação, né, é o agente, o principal agente que vai fazer com que tenha escoamento superficial e tenha conexão de água e sedimento, né, superficialmente falando. Então, sem entender essa distribuição espacial da chuva, nós consideramos que é impossível você entender essa conectividade. Então, a gente monitora a chuva em vários pontos nessa bacia que eu comentei, né? Nós também monitoramos nível, né, para ter uma série de vazões a partir de curva-chave. Nós monitoramos turbidez para, a partir da turbidez, né, fazer uma estimativa de concentração de sólidos em suspensão, né, continuamente. Nós monitoramos algumas variáveis meteorológicas para poder fazer cálculo de evapotranspiração posteriormente, né? E nós estamos começando a monitorar transporte de sedimento pelo leito, né, transporte de arraste de sedimento, que, na nossa opinião, é muito relevante para bacias montanhosas como as que a gente estuda. Então, a gente tem bastante sedimento em suspensão, logo depois de eventos chuvosos, né? Mas quando tem vazão mesmo na bacia, o sedimento basicamente é transportado por arraste, né? Tem muito sedimento sendo transportado por arraste. Claro, bem intermitente, mas como é uma bacia montanhosa, né? Sedimento em arraste é bem importante. Como a questão do sedimento em arraste é uma incógnita ainda, né, dentro da área da hidrossedimentologia, nós estamos testando diferentes metodologias de monitoramento dessa variável, né, e consideramos que isso é relevante também para estudar conectividade. Bom, além dessas variáveis que a gente monitora continuamente, a gente coleta muitos dados de solo, né? Então, a gente está sempre coletando dados de solo para fazer análises de permeabilidade, né, filtração da água no solo, e também análises de resistência mecânica dos solos, porque a gente também tem a intenção de trabalhar com movimentos de massa e erosão, né, e esses parâmetros de resistência mecânica são importantes para entender a erosão. E por último, né, além desses dados contínuos, desses dados de solo, nós também estamos trabalhando bastante com levantamentos topográficos, né?
por causa dessa perspectiva geomorfológica que a conectividade traz. Então, para os geomorfólogos, né, a forma do terreno é o principal elemento de conectividade ou de desconectividade. Então, eles chamam isso de conectividade estrutural. Então, a gente tem feito muito levantamento topográfico, utilizando diversos equipamentos para levantamento topográfico. Drone, né, estação total, GPS e tudo mais. O Masato costuma chamar isso de geomorfometria. Né? Não sei se essa ciência é muito, ou esse tipo de estudo é muito bem difundido, mas ele, esses dias, comentou, você está trabalhando com geomorfometria. E eu pensei, não sei, Masato, mas pode ser, se tu disse que é, provavelmente deve ser. Né? E aí nós tentamos congregar tudo isso, né, Pedro? Como a gente está trabalhando com esses índices, que são valores, né, são valores adimensionais e que não representam exatamente alguma grandeza, né? Não é uma grandeza, o índice não representa uma grandeza física, é um valor adimensional. Então a gente não tem como calibrar ou validar, né, essa metodologia com alguma informação coletada em campo, tipo vazão. O que a gente tenta fazer é utilizar todos esses dados de monitoramento contínuo, dados específicos de solo, né, formas do terreno, comparando isso com os nossos cálculos de conectividade e aí tentando encontrar, né, relações, correlações, para a partir disso dizer que os nossos índices são representativos para a área de estudo. Né? Então é um caldeirão de informação, tentando pegar, né, o que nos interessa ali para dizer que a metodologia é válida, né, para mostrar que a metodologia é válida. Talvez tem que dar uma colherada assim e ver se está bem temperado, né? Não dá para saber tudo que tem, mas dá para sentir o gosto do caldo, talvez. Boa analogia. E, bom, não te falasse muito sobre essa parte de talvez sedimento, transporte de sedimento, né? E também, obviamente, isso é importante para desastres, assim. Então eu preciso falar contigo sobre essa parte. Uma é porque no último SBRH tu organizasse a sessão de desastres, né? E também a gente escreveu esse artigo que vai sair logo na RBRH. E outra é porque tu também organizaste o END, né? Encontro Nacional de Desastres, o primeiro, assim. Então eu queria saber o que teve de evolução ou qual a diferença, e logo vai ter outro END, né? E talvez ainda outra, eu acho que tu e o professor Masato foram quem realmente quiseram criar aquela diretoria de desastres na Associação Brasileira de Recursos Hídricos, né? Então, uma das coisas que eu queria saber, o que tu gosta mais é desastre ou a parte de sedimento, e como que foi ou sair de sedimento e foi caindo em desastre, criar diretoria END, e qual a evolução até esse nosso artigo recente, assim, que tu escreveste a parte de desastre. Sim. Eu acho, Pedro, que o tema desastre e o tema hidrologia e o tema hidrossedimentologia, eles são indissociáveis, eles são a mesma coisa, né? Só a gente está olhando por uma perspectiva diferente, talvez, né? Hidrogeomorfologia. Mas eu, desde o início, desde o meio da graduação, quando eu comecei a bolsa de IC, né, iniciação científica, depois mestrado e também doutorado, eu trabalhei com movimentos de massa, né? E movimentos de massa, a gente pode estudar movimento de massa a partir de duas abordagens diferentes, como um perigo natural, né, algo capaz de gerar um desastre, mas também como um processo que pode gerar sedimento, pode fazer com que a bacia tenha mais sedimento, produza mais sedimento. Então,
naturalmente, né, os dois temas eles estão entrelaçados. Então, o movimento de massa é desastre, mas também é processo agrocedimentológico. Então, é a mesma coisa, no final das contas. Então, a gente sempre, justamente por esse viés, né, muito social, que a gente sempre aprendeu com o professor Massato, de pensar em bacias escola, né, levar para a comunidade o nosso conhecimento e tudo mais. Então, é óbvio que quando a gente está estudando o movimento de massa, né, a gente vai levar para a comunidade o quê? Conhecimento sobre quando a comunidade pode estar em perigo, o que a comunidade tem que fazer para não ser afetada por um movimento de massa, né, para não ser pega desprevenida, não morrer com esse tipo de processo. Então, está ali, a questão do desastre está ali. E também nós, estudando esse tema, a gente vai desenvolver isso na academia também. Então, eu sempre tentei levar as duas coisas, né, lado a lado, né? Hidrossedimentologia ou hidrogeomorfologia e desastres, né, de maneira comum. E aí, na verdade, tu comentou, tu e o Massato, né, pensaram na comissão de desastres. Na verdade, isso é essencialmente Massato, né? Eu talvez fui a pessoa que acabei me intrometendo no assunto em alguma altura assim do caminho, né? Mas essa é uma ideia do Massato, essa é uma vontade do Massato, e a pessoa por trás de tudo é o professor Massato, né? Que fez já com que a área de desastres no Brasil avançasse muito e ainda é responsável por muito dos avanços que nós temos hoje. Então, trabalhando lado a lado, né, com esses temas, o Massato já mostrava a necessidade de que dentro da Associação Brasileira de Recursos Hídricos nós abordássemos o tema de desastres, não só por causa dos movimentos de massa, né, mas também por causa das inundações, né, também por causa de eventos meteorológicos extremos, que também são abordados dentro da Associação Brasileira. E aí nós levantamos essa bandeira dos desastres e foi criada a Comissão Técnica de Desastres. E aí eu e o professor Massato ficamos na liderança dessa comissão e tivemos a oportunidade de fazer, então, o primeiro encontro nacional de desastres, foi em Porto Alegre, né, aqui no IPH, foi em 2018. Nós teremos agora um segundo encontro de maneira virtual, né, infelizmente de maneira virtual, agora no final do ano. Bom, e o que nós temos de evolução, né? Na verdade, os resultados, né, o que nós tiramos de resultados do primeiro END, as conclusões do primeiro END e as conclusões também da sessão especial de desastres do último simpósio foram muito parecidas, né? E elas são muito parecidas também com o conteúdo da nossa conversa, né, Pedro? Que é a questão da necessidade de dados para fazer estudos, dados para entender o processo, dados para fazer previsão, dados para gerar modelos de alerta, sistemas de alerta para possíveis desastres, né? Então, nós precisamos de dados, nós precisamos de conexão entre esses dados. Então, o dado tem que sair, conectividade de novo. O dado tem que sair, né? Por exemplo, lá do CEMADEM, né, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres, que faz monitoramento em diversos lugares no Brasil, ele tem que sair dali e tem que chegar lá na ponta da cadeia, que é a população que precisa estar segura, né, no momento da ocorrência de um evento extremo adverso, né? Então, precisa de conectividade. Então, os resultados foram muito similares, né, desses eventos. E uma coisa marcante, né, Pedro, é que o investimento do governo no tema desastres, ele é muito alto depois de um grande desastre, mas com o passar do tempo ele vai baixando, vai caindo no esquecimento. E aí parece que esse tema só volta à tona quando um novo grande desastre acontece. Aí a gente pensa, nós temos que desenvolver isso, vamos lá. Então essa intermitência, né, de investimento no tema faz com que seja difícil de avançar, né? Então esse é um alerta, né, para a gente. A gente precisa pensar que o desastre pode ocorrer quando a gente menos espera. De fato, ele ocorre quando a gente menos espera. Então nós precisamos nos prevenir para isso. E a prevenção passa por pesquisa nessa área, né? Então, esse mais ou menos foi o espírito de criação da Comissão Técnica de Desastres e dos eventos que estão sendo desenvolvidos, né, associados à comissão. Muito bom. E talvez
Um ponto interessante também é esse final, né? Sobre a memória da sociedade, assim. Então, como a gente está naquela época ou década do Pantarei, né? Da Associação Internacional de Hidrologia, assim, Uhum. talvez a gente pode aproveitar. Eu não sei se é possível estudar isso no Brasil ou não, mas tentar entender qual que é o efeito quanto tempo demora ou quanto tempo permanece na memória da população, assim, né? Um desastre. Sim, super interessante. Sócio-hidrologia. Ah, Sócio-hidrologia extrema. ah, ah, beleza. Esse é muito bom mesmo. Eu tinha, de vez em quando mesmo, quando eu era aluno do professor Massato, às vezes eu tinha um pouco de preconceito contra desastres, assim. Ninguém está preocupado com o processo físico, né? Tá todo mundo só tentando pegar dinheiro de projeto, daí eu ficava meio irritado, assim. Mas agora eu vejo que o tema realmente é importante estudar só desastre mesmo, seja só aquele impacto, né? Talvez estudar o impacto, probabilidade de impacto. Talvez não é exatamente hidrologia física, mas é alguma lei importante da nossa sociedade, assim, né? Ou da Uhum. natureza, não sei. A minha mente já Ah, mudou bastante, assim. eu acho que essa questão dos desastres, ela pode servir como uma interface, Pedro, de transferência de conhecimento, né? Então, a gente, sem dúvida, a coisa mais importante é estudar os processos e desenvolver entendimento dos processos. Mas, em algum momento, alguém vai ter que levar esse entendimento dos processos para as ferramentas que são utilizadas para a gestão de desastres, né? Que vão beneficiar a sociedade. A gente pode utilizar essa questão dos desastres como uma interface, né? Entre academia e sociedade, e inclusive como um baita tema de extensão, né? De projetos de extensão universitária, aproximando academia e comunidade. É, eu entendo também essa parte, é importante, por exemplo, para a extensão, né, prevenção, e é algo que a universidade pode contribuir muito para a sociedade, mas sendo meio pelo ponto de vista meio egoísta da ciência, assim, né? Sem se Uhum. preocupar tanto com a parte de contribuir para a sociedade. Na verdade, talvez é um ponto de partida de estudo de algum fenômeno, sabe? Ao invés da Sim, gente estudar, eu quero estudar a bacia pequena, a bacia grande, etc. Não, vamos estudar qual estrutura sofreu determinado impacto e determinar todos os fenômenos, né? Então, perfeito. simplesmente entender a combinação de fenômenos para aquele impacto eu acho que a Sim. contribuição científica é importante. Claro, o desastre como um tema essencialmente de pesquisa, né? É, Não necessariamente um tema de extensão. é, também, né? Também, além de tudo, né? Sim, Então, sim, eu acho, perfeito. é, antes eu tinha muito preconceito com desastre, por isso que eu falei. Mas agora eu acho realmente aquela visão do desastre é importante para estudar um tema qualquer, assim, né? Então Isso pode ser, mudou depois que tu teve no Japão? talvez é só ficar mais velho e menos arrogante, talvez, né? Eu não sei. Bom, pelo menos o que o Masato nos passa é que a comunidade japonesa tem um conhecimento, né, milenar sobre a questão dos desastres. Então, eu imaginei que a comunidade japonesa pudesse ter moldado a tua maneira de pensar. Não, justamente eu também fui, quando eu estava no Japão, eu pensava, na verdade está todo mundo estudando a sua ciência. Então esse era meu preconceito. Todo mundo usava aquele desastre como um guarda-chuva, mas quando estava estudando sua ciência, sabe? Mas Uhum. recentemente eu vi mais aquele desastre pode realmente informar e não ser Sim, disfarçado, sabe? Mesmo se a gente pensar sobre aquele impacto de mudança climática. Então, quando a gente está estudando esse impacto, né, e quantas ameaças tem e qual que é o nível de segurança de determinada estrutura ou, não sei, até aquela, talvez de uma floresta ou de algum ecossistema, tanto faz,
Então essa eu acho a visão de desastre, a visão do impacto, né? Uhum. Mas antes eu estava achando que todo mundo usava esse guarda-chuva de desastre, mas no final estava só preocupado com sua ciência. Mas é porque eu era assim, na verdade. Então a gente é irritado com nossa própria limitação, talvez. Com certeza. Mas então eu acho cada vez mais interessante, na verdade, e importante, né? Não acho que é só, como é que é? Aproveitando, só está se aproveitando o tema tá na moda, assim. Eu acho que tem muito a ensinar mesmo. Concordo, concordo. Tá. Bom, a gente já falou um monte de coisa interessante sobre ciência, mas eu tenho curiosidade sobre a vida pessoal, né? Então, tu sempre fala, tava com o professor Massato, etc., mas a gente não sabe ainda o caminho que tu fez. Então, primeiro, por que que tu fosse sair de Passo Fundo e ir para UFSC, né? Já que tu é gaúcho, assim. Ou é justamente por isso, eu não sei. Mas o que fez tu ter essa escolha e como que tu foi parar na hidrologia, né? Depois a gente Ah, fala da sim, URGS ou IPH. Assim. sim. Bom, como todo bom gaúcho, né, eu tinha aquele sonho de morar em Florianópolis, né? Era uma cidade, assim, é uma cidade maravilhosa, né? E na verdade isso fez par com uma outra coisa que era o curso de engenharia sanitária e ambiental da UFSC, né? Que era para quem estava lendo, né, revistas sobre ou lendo na internet sobre os melhores cursos, né, na época que eu fiz vestibular, o curso da UFSC estava ainda está, na verdade, né? Mas sempre esteve no topo, né, dos melhores cursos dessa área ambiental no Brasil. E na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na URGS, estava bem começando o curso de engenharia ambiental. E aí eu juntei essas duas intenções, né? Morar em Florianópolis e fazer um bom curso da área ambiental, que era o que eu gostava muito de discutir, aquele tipo tema de aquecimento global, né? Então vamos falar agora sobre aquecimento global. Eu ficava muito entusiasmado. Isso é um tema muito interessante. Eu quero discutir, eu quero aprender, eu quero resolver isso. Aí eu fiz o vestibular na UFSC e passei e fui morar em Florianópolis, né? E aí da graduação, um pouquinho antes da metade da graduação, eu tive aula com o professor Massato, né? E aí o professor Massato dando aula primeiro de geologia para a engenharia, depois dando aula de hidrologia, né? E aí eu gostei muito das coisas trazidas pelo professor Massato. E quando ele abriu uma oportunidade de trabalho no laboratório dele, eu rapidamente me candidatei e eu conversei um pouco com ele e uma pequena entrevista, né? E daí no outro dia ele me mandou um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionado. Eu fiquei muito grato, né, ao professor Massato. Também fiquei muito feliz com o meu desempenho, né, de ter sido selecionado perante várias pessoas que tinham passado pela sala do professor Massato, e daí eu fui conversar com ele. Aí eu perguntei, professor Massato, muito obrigado por ter me selecionado para essa vaga, né? Muito importante para mim, fiquei muito feliz. Daí eu perguntei, por que você me escolheu? Aí ele respondeu, porque você é muito grande e forte e vai ser capaz de carregar os equipamentos em campo. Aí, aí eu fiquei, desde esse momento eu fiquei assim apaixonado pelas frases do professor Massato, né? Pela ideologia de vida dele, pela simplicidade, pela honestidade, né? Coerência. E aí, aos poucos, eu não deixei de me interessar, né, pelo assunto do aquecimento global, mas acabei conduzindo esses interesses em paralelo. Mas comecei a entender como a hidrologia era uma ciência muito importante e relevante para a nossa sociedade em geral, né? Então, me apaixonei por esse tema e, quando estudando hidrologia, existia um subtema,
né, dentro da hidrologia, que dentro do laboratório do professor Massato ainda estava sendo pouco abordado, né, que era a questão dos movimentos de massa. E muitas vezes as pessoas pensam, movimento de massa não tem nada a ver com hidrologia. Quem pensa assim, na verdade, está errado, porque movimento de massa tem tudo a ver com hidrologia, ciclo hidrológico, né? Então, comecei a estudar isso. E aí também já engrenei, né, o mestrado, né, dentro da UFSC também, mestrado em engenharia ambiental, né, no mesmo prédio que eu fiz a graduação. E depois disso daí eu vim para a URGS, para fazer o doutorado. Também, né, com o professor Massato, que nesse meio tempo tinha se transferido da Federal de Santa Catarina para a Federal do Rio Grande do Sul. Então, daí eu fiz o doutorado na URGS, nesse mesmo tema. Tem várias coisas que eu quero te perguntar, na verdade, mas talvez tu fez uma escolha, né? Fizesse uma escolha de ir para a UFSC, mas depois foi para a URGS, agora é professor na URGS, né? Tu consegue ver alguma diferença de cultura, assim, entre estudantes da UFSC e URGS? Claro que é difícil de falar porque talvez a gente está mais velho, o estudante está mais novo, mas talvez entre instituições ou eu não sei. Talvez para quem quer estudar hidrologia e pH, todo mundo pensa, né? É um monte de cabeça, assim, então talvez isso é muito bom. Sim. Pedro, eu acho que certamente existem diferenças entre a UFSC e a URGS, né? E existem, eu diria que tem alguns pontos positivos em uma que a outra não tem, e alguns pontos positivos na outra que uma não tem, né? Mas quando eu estive na UFSC, o período que eu estive na UFSC foi como estudante, né? Então eu vou primeiro dar uma perspectiva como estudante, porque eu também fui estudante na URGS, né? Como estudante, a perspectiva de universidade, eu sinto que ela é mais completa, é uma experiência mais completa quando a gente está na UFSC, né? Por quê? Porque na UFSC as coisas são muito próximas, juntinhas umas das outras, né? Tem um campus grande, o campus da Trindade, né? Depois tem outros campos, agora tem mais campos, né? Mas dentro de Florianópolis tinha o CCA, um pouquinho distante, ali no Itacurubi. Mas a maioria dos cursos era próximo uns dos outros, né? E existia uma interação muito grande. Então, eu me lembro das amizades que eu tinha com pessoas de diversos cursos, né? Então, eu conseguia interagir com meus amigos da geografia, meus amigos da letras, meus amigos da sociologia, sei lá, né? Direito, enquanto a gente estava sentado almoçando no RU. Então, isso era muito legal. Quando na URGS, né, isso perdeu um pouco desse senso de universidade, porque na URGS as coisas são mais fragmentadas, né? Então, existem vários campos dentro de Porto Alegre. Existe o campus do Vale, que é o campus que eu trabalho, que acredito que seja o maior de todos, é o maior de todos agora, né? Tem uma grande quantidade de alunos, mas ainda assim tem alguns cursos que não aparecem por lá. Então, esse senso de universidade, né, foi um pouco prejudicado quando na URGS, né? E assim, como professor, né, eu acho que os alunos de ambos os lugares, ambas as universidades, são geniais, né? São muito bons. Eu acho que a gente trabalha com pessoas muito bem preparadas, assim, né? Existem algumas questões que eu acho que são questões de geração, né? Embora a gente se considere meio novo, mas para os alunos a gente já é meio velho, né? Alguma coisa nesse sentido. Então existem alguns conflitos de geração que a gente precisa adaptar algumas coisas para que deem certo, né? Mas ainda assim eu acho que as pessoas que estão nessas universidades são pessoas muito competentes, muito capazes, né? Eu gosto muito de trabalhar nisso. Eu tive uma experiência trabalhando um ano na UDESC, né? Quase que eu esqueci, que bom. Eu trabalhei um ano na UDESC, na Estadual de Santa Catarina, no campus do Alto Vale do Itajaí, CEAV, né? Na cidade de Ibirama. E foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa. Conheci
ótimos profissionais na UDESC, conheci ótimos alunos, inclusive boa parte dos alunos que eu tive na UDESC, né, há alguns anos atrás, eles hoje estão aqui na URGS, no IPH, comigo, fazendo pós-graduação. Então, 2 já terminaram o mestrado, um está fazendo doutorado comigo, né, outro vai começar o doutorado agora, já veio outro para o mestrado, enfim. Se criou aqui uma Conectividade. de Santa Catarina. O pessoal do IPH fala que o nosso grupo de estudo é a República Catarinense dentro do Rio Grande do Sul. Quer dizer que tu já está quase se considerando catarinense, então? Eu diria que eu sou metade catarinense, metade gaúcho, né, na verdade. Porque eu gosto muito dos dois lugares. Os dois lugares são muito bons, tem pessoas muito boas, né? Eu gostei muito de trabalhar em Santa Catarina e gosto muito de trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Muito boa a tua visão, eu acho. Também é interessante, né, como aquele pequeno tempo que tu ficasse numa instituição, tipo na UDESC, já abre uma porteira, uma ponte muito forte, assim, para ir de um lado para outro, né? Sim, Então, sim. talvez esse pequeno movimento de gente é muito importante. Eu tava Eu acho que pensando isso se é super, aquele, super relevante. se não é uma O- característica importante ser meio nômade, assim, né? Por um tempo. Talvez, né? Criar, né, esse deslocamento de pessoas e também deslocamento de conhecimento. Eu imagino que, por exemplo, tem o pessoal que terminou aqui, né, o mestrado e voltou para a região do Alto Vale e hoje estão atuando naquela região, né? Então eu imagino que essa é uma maneira de disseminar, né, o conhecimento ou a escola de pensamento, alguma coisa assim. Então eu fico feliz com isso, né? Fico bem feliz. Uma coisa, Pedro, eu queria comentar, né? O campus do Alto Vale do Itajaí é um campus bem pequeno, né? Tem poucos cursos e não tinha pós-graduação, né, nesse campus, na nossa área, né, na nossa área de atuação. Mas mesmo assim eu insisti e eu criei um grupo de estudos em recursos hídricos, em hidrologia, né? E eu acho que foi essa foi a chave para conseguir fazer com que as pessoas se interessassem e depois que elas viessem aqui para o IPH. Então eu criei esse grupo de estudos que era um grupo a princípio assim despretensioso. A gente tinha alguns objetivos, né? E aí esses objetivos foram ficando um pouco mais concretos e aí eu propus um projeto de pesquisa, né? E aí com esse projeto de pesquisa eu consegui um pouco de financiamento, consegui uma bolsa de iniciação científica. E aí um aluno começou a trabalhar comigo, né, nesses objetivos. Inclusive ele está aqui comigo hoje em Porto Alegre, né? E aí essa pequena iniciativa, que é o criar um grupo de estudos, mesmo sem ter pós-graduação, mesmo sem ter grandes pretensões de publicar um artigo na Science, na Nature, sei lá, as pequenas coisas, né, acabaram gerando essas conexões que perduram até hoje e que fizeram com que as pessoas viessem para cá e aí esse conhecimento fosse disseminado. Então, acho isso muito relevante, né? Então, talvez possa servir como estímulo, né? Para que mesmo que tu tá numa instituição não muito grande, com pouco incentivo naquele local à pesquisa, não que a UDESC não tenha incentivo à pesquisa, a UDESC tem muito incentivo à pesquisa, mas naquele campus em específico ainda estava engateando as coisas. Isso não é um motivo para não trabalhar, não criar o teu grupo, não criar discussões, não fomentar, né, esse tipo de discussão. Porque eu acho que essa foi a chave, né? Eu acho esse ponto muito importante mesmo, né? Também uma coisa eu realmente acredito que é possível fazer pesquisa de alto nível, mesmo com um aluno de graduação, ou talvez até aluno do segundo grau, né? Mas a gente não investe tanto nisso, né? Então, realmente Sim. tem que levar a sério aquele trabalho de conclusão de curso. A gente vê, às vezes, algum professor, alguns alunos não percebem, né? E se o trabalho que dá para fazer um trabalho mais ou menos e fazer um trabalho bom é basicamente o mesmo, né? Então, Sim. as pessoas realmente deveriam pensar sobre isso. E também, uma conversa atrás, eu falei com o Roberto Valmiro e o José Mário, que estão na
Federal da Fronteira Sul em Erechim. É um campus relativamente pequeno, mas é bem maior do que da UDESC Ibirama. E também já tem pós-graduação, mas não tem doutorado, né? Tem só mestrado, assim. Mas também é interessante como fazer e conseguir fazer pesquisa de alto nível, com aquela, não nas condições ideais, né? Mas eu acho que é muito bom a gente falar isso para não servir como, não é desculpa, mas talvez é servir como estímulo, né? Se quiser, dá, Certo, assim, de alguma maneira. Então, certo, certo. mesmo a gente, né, tá fazendo aquele monitoramento de campo, mas é muito pouco dinheiro, segurança muito menor do que país desenvolvido, né? Às vezes Sim. fazendo meio no facão, né? Assim, esse como tu já falasse muito do professor Massata, que ele acho importante, às vezes o paninho sujo também limpa, assim. Então, Tinha esquecido dessa, fazia ah, tempo que não escutava essa. esse é muito importante, eu acho. Com certeza, com É certeza. muito boa então esse pensamento sobre a UFSC e URGS e agora e o UDESC também. Agora tu está na URGS, né? Então queria saber um pouco do teu trabalho aí, Uhum. exatamente como que é o IPH, né? Porque é uma daquelas mecas da hidrologia do Brasil, então deve dar muito orgulho e também muita inspiração, assim. Mas eu gostaria de saber um pouco do que tu faz. Não sei se tu não é coordenador do curso, alguma coisa assim agora. Agora eu tenho um cargo administrativo que eu sou chefe do departamento de obras hidráulicas. Mas isso não quer dizer muita coisa. É, bom, então desde 2016, final de 2016, né, eu vim para a URGS para trabalhar no IPH e eu entrei atuando, né, na área de hidrossedimentologia, né? Era uma vaga da área de hidrossedimentologia. Então, entrei e duas disciplinas de hidrossedimentologia para pequenas bacias, né, para graduação, dou disciplina de manejo de recursos hídricos, também para graduação, agronomia, dou disciplina de diagnóstico e controle de impactos ambientais. E essa é uma disciplina que foge um pouco da minha área de atuação na pesquisa, né? Mas é uma disciplina que me deixou muito contente, ou me deixa muito contente, porque me reconectou com os temas que me levaram a fazer engenharia ambiental, sanitária e ambiental, né? Então, hoje eu tenho essa disciplina de diagnóstico e controle de impactos ambientais, a gente discute muita coisa, inclusive aquecimento global, a gente discute isso em aula. Então, na graduação, eu trabalho com isso, né? Na pós-graduação, a gente tem eu e o professor Fernando Fã, né, nós dividimos duas disciplinas. Uma disciplina é erosão e sedimentação e a outra disciplina é hidrossedimentologia, né, pós-graduação. Então, no ensino eu trabalho com isso. E nós temos também, né, o nosso curso técnico em hidrologia, que está, nesse momento, passando por algumas dificuldades, né, mas eu trabalho também no curso técnico com a parte de topografia, disciplina de topografia. E a disciplina de ética também. Então, é com isso que eu trabalho. E aí, as pesquisas, né, elas estão muito vinculadas a isso, né, ao tema hidrossedimentologia e a hidrossedimentologia de duas perspectivas. Da perspectiva processos físicos e da perspectiva desastres hidrossedimentológicos. Aí entra a questão do movimento de massa e tudo mais. Então, eu costumo dizer que a gente trabalha com a hidrossedimentologia extrema, né? E é muito bom trabalhar no IPH, né? Principalmente por causa da questão da estrutura. O IPH tem uma estrutura muito grande, então nós conseguimos fazer bons experimentos dentro do IPH, utilizar essa estrutura, né? É muito bom trabalhar no IPH por causa dos colegas. Então, a gente tem colegas que nos proporcionam discussões diárias, né? Bem aprofundadas. Então, a gente bate na sala do lado e encontra um colega que também atua num tema parecido, né? E a gente consegue discutir um artigo novo que saiu, discutir o trabalho de um aluno, discutir alguma coisa nesse sentido.
E é muito bom também trabalhar no IPH por causa desse recurso humano, né, que chega, que são os bons alunos que estão circulando, né, pelo IPH e são a força a motriz, assim, né, do nosso trabalho. Então, de maneira breve, é mais ou menos isso. Parece que está bem satisfeito, né? Já que tu tocasse sobre a curso técnico em hidrologia, e a Fernando Fan também falou sobre isso, né? Uhum. E como tu és alguém de campo, talvez, né? Uma pessoa do campo, assim, bastante, mas eu sei também faz parte de modelagem e outras coisas. Mas talvez eu gostaria de saber qual a importância de formar técnico em hidrologia, né? Principalmente para os trabalhos que a gente faz. E também, se tu pudesse comentar, eu não sei ao certo, sobre... Vocês deram um curso para a CPRM, não é? Sim. Fernando comentou Uhum. que teve a formatura recentemente, assim. Então, Isso. como que é esse Bom, trabalho, assim? o CTH, né, o curso técnico em hidrologia, ele é um curso extremamente relevante para a questão dos recursos hídricos no país, né? Por quê? Porque a gestão de recursos hídricos se faz com dados, né? E os dados vêm de monitoramento. Esse monitoramento hoje ele está nas mãos da ANA, né, e da CPRM, e a ANA e a CPRM têm hidrotécnicos, né? Pessoas formadas em cursos técnicos de hidrologia que fazem esse monitoramento. Então, mais ou menos, abreviando a questão se nós não temos hidrotécnicos, nós não temos monitoramento, nós não temos monitoramento, nós não temos dados, nós não temos dados, nós não temos gestão e não temos pesquisa na área de recursos hídricos no país. Então, os cursos técnicos de hidrologia, eles são essenciais, né? E o problema, né, é que não existem cursos técnicos remanescentes de hidrologia no país, a não ser, né, o curso do IPH e um outro curso que estava sendo conduzido no estado do Paraná, né? Mas parece que esse curso também foi descontinuado. E o único curso que nós temos, então, é o curso do IPH, que agora ele está numa situação delicada, ele está suspenso, né, necessitando de, segundo as pessoas que o suspenderam, né, ele necessita de algumas adequações administrativas, né? Então, nós estamos tentando buscar essas adequações administrativas. Mas tamanha a importância desse curso técnico, né, que a CPRM, que é uma das maiores contratantes de técnicos em hidrologia, ela fez concursos para contratar técnicos em hidrologia para trabalhar na rede hidrometeorológica nacional, e não tinha, né? Não conseguiu, o concurso não tinha pessoas suficientes. E a CPRM, então, se obrigou a contratar pessoas que tinham nível técnico, né? Entretanto, não necessariamente em hidrologia. E aí isso gerou uma necessidade para a CPRM de fazer a formação desses técnicos que foram contratados. Então, quando a CPRM precisou fazer essa formação, ela buscou o IPH. E aí o IPH, nós oferecemos, né, no IPH, através de um projeto de extensão, eu fui o coordenador desse projeto de extensão. Através de um projeto de extensão, nós oferecemos um curso de extensão em hidrologia, muito similar, né, equivalente ao curso técnico de hidrologia, inicialmente eram 52 pessoas, 52 hidrotécnicos da CPRM. Então, o que aconteceu, né? O IPH foi responsável, uma responsabilidade tanto, né, por formar, por criar, né, a formação desses 52 novos hidrotécnicos, né, que são responsáveis pelo monitoramento de dados hidrológicos no país. E agora está vindo uma segunda edição, porque a CPRM fez a contratação de mais 40 e poucos novos funcionários, né, que vão precisar também da mesma formação. Mas isso revela a necessidade de continuarmos formando, né, hidrotécnicos no país, não só no IPH. Nós temos que voltar com os cursos técnicos de hidrologia em diversos outros lugares, né? Então, o curso de Itaipu tem que voltar, outros cursos poderiam abrir, né, para a gente suprir essa demanda de bons profissionais que trabalham na área de hidrometria, né, principalmente,
para que a gente tenha a possibilidade de continuidade de uma boa gestão ou de ascensão, né, de uma boa gestão de recursos hídricos e boa pesquisa na área de recursos hídricos, né, com os dados da Rede Hidrometeorológica Nacional. Talvez esse também é um ponto muito importante, talvez até do momento delicado que a gente está vivendo, né? Tem a ver com a valorização de alguns empregos que muitas vezes a gente não valoriza tradicionalmente, né? E também talvez a valorização de algum curso que talvez parece que não seria valorizado tradicionalmente. Como a gente, talvez enfermeiro não é bem pago, ou ele, pessoa catador de lixo não é bem pago, mas eles são todos considerados essenciais, né? Essenciais, É, exatamente, mas são essenciais. então eu acho talvez alguma renovação do pensamento da sociedade, a importância desse tipo de curso também, né? De técnico em várias coisas, mas uma delas é Claro, técnico claro. em hidrologia, assim. Esse é interessante, né? Vocês estarem passando por isso exatamente nesse momento. Pode ser que talvez a sociedade melhore o pensamento, assim, né? Como a É, gente valoriza esse curso técnico e não parecer que é algo a menos do, eu não sei, menos do que é, né? Realmente todo mundo tem um papel assim para contribuir. exato. Existe uma tendência, né? No Brasil isso se estabeleceu, não sei exatamente por quê, mas a tendência à desvalorização do nível técnico, de cursos técnicos de todos os tipos, né? E talvez a supervalorização da graduação, alguma coisa nesse sentido, fazendo com que as pessoas talvez não buscassem mais esse tipo de profissão, né, de técnico em hidrologia ou outros tipos de curso. Então é necessário que a gente valorize mais, porque a gente está esquecendo dos elos, né, que conectam as coisas. Então a gente tira o hidrotécnico, então a gente não consegue mais dados e a gente não adianta ter um monte de ótimos doutores no país se eles não têm o material para trabalhar, né? Então a gente precisa de uma valorização meio que igualitária, né? Então um belo doutor na área de recursos hídricos ele tem o mesmo valor do que um belo hidrotécnico na área de recursos hídricos, né? Isso sem dúvida, isso é e, e, e esse último curso que nós tivemos com a CPRM, para mim isso ficou evidente, porque nós tivemos uma série de pessoas que tinham bastante experiência em campo, né, trabalhando com os hidrotécnicos, né? E eu não sei se eu posso falar isso, mas eu tenho certeza que nós do IPH aprendemos muito mais do que ensinamos para os hidrotécnicos da CPRM, porque eles já tinham uma certa experiência de campo, aprendendo com os hidrotécnicos mais antigos da CPRM, aprendendo com o dia a dia no trabalho, né? Também outros projetos que eles têm com a USGS, que presta alguma coisa de consultoria. Então, são profissionais que são muito qualificados, né? Então, é preciso que eles sejam valorizados como tal, valorizados nesse nível de qualificação que eles têm. Muito bom. E, bom, obviamente, está preocupado com educação, né? E também preocupado com vários níveis de educação, assim, desde a técnico, graduação, e também estás envolvido em um monte de projetos, assim. Então, eu queria saber, na tua opinião, qual o papel da universidade pública na sociedade, né? Meio filosofia, e se como a gente faz para ajudar a sociedade e talvez valorizar mais diversas profissões ou de alguma maneira ajudar todo mundo, assim. Sim. Pedro, assim, eu entendo a universidade pública, né, como, como um direito da sociedade, né? Então, uma universidade pública gratuita, né,
e de qualidade, que eu acho que é o lema da UDESC, né? Se não me engano, o lema da UDESC era esse, que eu Acho que é gostava de muito, todas, né? universidade pública, gratuita e de qualidade, uma coisa assim. Isso é um direito da comunidade. E a universidade, como ela tem que ser, né? Uma universidade voltada para a comunidade, e não uma universidade voltada para si. Né? A universidade, se ela não está voltada para a comunidade, ela não cumpre o seu papel primordial, a sua atividade finalística, né? Então, a universidade ela não foi criada para os professores ganharem um monte de bolsa, professores publicarem seus artigos nas melhores revistas, né? Isso é importante também, mas a universidade foi criada para basicamente desenvolver bons profissionais que vão voltar para a sociedade e vão fazer com que a sociedade melhore, né? Então, essa universidade pública, gratuita, de acesso igualitário, todas as pessoas podem acessar, né? Independente de qualquer coisa, todas as pessoas podem acessar, vão conseguir cursar, vão conseguir terminar o seu curso, vão conseguir retribuir depois esse ensino que elas tiveram para a sociedade. Essa é a coisa bonita da universidade. Obviamente a pesquisa é muito importante, mas sem essa base, né, de retorno social, a universidade perde completamente o sentido, né? Mas basicamente, então a sociedade está cumprindo o papel. É isso que você está falando. A sociedade ou a universidade? A universidade, então. Porque o que eu vejo é muita crítica, é justamente por isso, parecer que o professor está sentado não sei, num trono e está preocupado consigo mesmo, mas parece que já está fazendo o seu papel, assim, né? Não, isso sem dúvida, né? Nós tivemos a semana passada o resultado do ENAD, né? E aí nós tivemos uma ideia de como estão os cursos de graduação no país inteiro, né? E nós percebemos que a maioria esmagadora dos cursos que tem nota máxima, né, estão na universidade pública. Então, a universidade, sem dúvida, pública, gratuita e de qualidade, como é hoje, né, está cumprindo o seu papel. O que nós temos que reivindicar é a manutenção das condições que nós temos agora e, depois que a gente firmar o pé nessa manutenção, a melhoria disso. Porque é possível melhorar. Sem dúvida é possível melhorar. Nós temos belos exemplos, né? Mas nós também temos pontos negativos que a gente precisa colocar o dedo e corrigir, né? Então, dentro das universidades, a gente tem bom ensino, tem boa pesquisa e tudo mais, mas nós ainda temos pontos negativos. A gente não é, por exemplo, a gente não é paritário ainda dentro da universidade. Então, alguns grupos dentro da universidade têm muito mais voz do que outros grupos, né? Então, nós queremos ouvir mais os alunos, que são justamente nosso objetivo de estarmos na universidade. Então, a gente quer ouvir mais os alunos, criar uma paridade, né, nesse sentido. Então, nós temos pontos para corrigir. Então, isso, no meu ver, envolve, né, firmar o pé no que nós já conseguimos, em termos de qualidade de ensino, de gratuidade, de universidade pública, né? E aí, a partir disso, tentar melhorar, né? Infelizmente, né, a nossa sociedade muitas vezes não consegue enxergar, né, o papel da universidade nesse sentido. E talvez mobilizadas por alguns discursos políticos, né, acabam achando que na universidade não se tem trabalho, né, se trabalha pouco, alguma coisa assim. Mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. A grande maioria dos exemplos que nós temos são pessoas que se dedicam bastante, né, para suas profissões, para trazer uma universidade no sentido estrito da palavra, né, para qual ela foi criada. E é isso que eu imagino, né? Nós estamos em um bom nível, podemos melhorar, temos que cuidar para não perder qualidade. Então, existem alguns programas atualmente, né, ou algumas propostas de programas, como
proposta do programa do governo federal, do Futurice, né? Que são propostas que são um pouco temerárias, né? No sentido de tirar, de reduzir um pouco dessa possibilidade de acesso indiscriminado à universidade por todas as pessoas. Então, nós temos que ser muito cautelosos e vigilantes nesse momento para não perder, né, toda essa conquista, né, que nós já temos, né? Uma universidade já boa, né, gratuita, de qualidade pública, né? Muito bom. Desculpa se no início eu dei a entender que a universidade estava cheia de problemas, né? Certamente tem muitos problemas para serem resolvidos. Não, Mas mas é que a gente quase sempre a gente faz isso, né, Pedro? A gente acaba focando nas coisas negativas e acaba esquecendo de ressaltar as coisas positivas. não, mas eu acho esse é meio característica, talvez, que até leva a gente para a ciência, assim, né? Então, primeiro, a gente quer sempre saber o que não se sabe, assim. E outra é Sim, se existe algum processo que está funcionando mais ou menos, como melhorar, né? E sim. para fazer isso sempre tem que ser o mais honesto possível, eu acho. Então, Autocrítica, né? então isso é muito normal, assim. Eu também acho, mas eu concordo, é verdade. Eu não estou querendo falar para um lado bom ou ruim, né? Eu acho que, obviamente, faz sua parte, mas só que o problema é existe muita gente fazendo discurso às vezes e não está propondo a melhoria, né? Está simplesmente propondo, mostrando o defeito para falar que tem que eliminar, ao invés de mostrar tem o defeito, mas deveria ser honesto o suficiente para mostrar toda a vantagem, né? Sim, Algo assim. exato. Então é óbvio, né? Quando a Qualquer, gente desde o início da conversa a gente está falando, né? Todo sistema tem seus prós e contras, né? sim, Então sim, não vai ser diferente com a universidade. isso. Mas eu acho muito bom, né? Tentar falar mais honestamente possível sobre isso mesmo. A gente tem que melhorar, assim. Mas eu acho que tem muitos pontos bons, né? Talvez um ponto de melhoria, claro, é como a universidade pode dar suporte a curso técnico. Eu penso hoje em dia. Claro, claro. Mas apesar de que, por exemplo, tem aquele, não sei como é chamado na URGS, talvez eu também tenha aquela escola, colégio aplicação, né? Na UFSC. Sim. Sim, na Então, URGS é o mesmo nome, colégio de aplicação. Então, de alguma maneira, a gente tem que pensar em como talvez chegar no colégio de aplicação ainda mais e já mostrar mais ciência, assim, mas é também aquele técnico, né? Sim, sim. A gente agora tu tinha mencionado antes, né, que boa pesquisa pode ser feita em diversos níveis, talvez até a partir do segundo grau, né, já existe a possibilidade de fazer uma boa pesquisa. Então, mais ou menos nesse sentido, o IPH agora vai propor, existia um edital, existe ainda, acho que ele está aberto ainda, se não me engano, vai fechar ou fechou esses dias atrás ou vai fechar nos próximos dias. Um edital de Olimpíadas Científicas, né? Então, o IPH montou um projeto, é um projeto muito legal. O coordenador vai ser o professor Fernando Meirelles, né? Tomara que a gente seja contemplado, né, pelo CNPq, mas é um projeto de Olimpíadas de Hidrologia, ou Olimpíadas de Recursos Hídricos, uma coisa assim. Muito bom. E aí a ideia é integrar, né, ensino médio, né, segundo grau, e aí falar sobre temas relacionados a recursos hídricos e fazer essas Olimpíadas, e aí possibilitar que os alunos, né, do ensino médio já venham para dentro da universidade, já tenham interação com a universidade, com os professores, já façam propostas, e aí talvez possam desenvolver pesquisa a partir disso, né? Então, eu acho que isso mostra, assim, né, Pedro, que as coisas vão melhorando, é uma escada, né? A gente está melhorando aos poucos. A questão das Olimpíadas, eu acho que nunca ocorreu antes no IPH, mas alguém teve essa ideia e tocou para frente, e agora vai ser uma coisa nova,
e que eu acredito que vai permanecer, mesmo que não tenha mais editais para isso. É uma coisa que o IPH vai querer fazer ao longo do tempo para reforçar a necessidade dos estudos na área de recursos hídricos, né? E isso traz mais integração com a sociedade, né? Isso gera mais conectividade e isso reforça o papel social da universidade pública. Muito bom. Então, Jean, já estou tomando teu tempo há 1h30, né? E Isso é investimento de tempo para mim. Essa conversa é muito boa. como a gente está confuso, eu sei que também é muito mais tarde aí para ti do que para mim. Então, primeiro lugar, então, antes de despedir, eu queria saber se toda essa conversa, a gente teve um monte de sugestões ou um monte de mensagens boas, assim, mas tem alguma mensagem, né, para talvez o cara que está fazendo graduação ou que está pensando em entrar na graduação ou para aquele pessoal da pós agora, né? Eu acho que tem, de alguma maneira, existe ansiedade e preocupação, mas de alguma Sim. maneira parece que as coisas se acertam. Não sei se o que que tu vê que a gente vai tirar de tudo isso aí. Pedro, eu gosto muito de mensagens que trazem essa perspectiva de equilíbrio, sabe? Hoje eu penso muito sobre a questão do equilíbrio, a questão da sustentabilidade ambiental do ser, né? Então, a gente tem um papel hoje na comunidade e nós precisamos que esse papel seja exercido sem que a gente extrapole os limites, né? Então, talvez um pouco tem um certo vício lá dessa disciplina de diagnóstico e controle de impactos ambientais, né? Mas eu sempre fico batendo nessa tecla, né? Será que as nossas ações são sustentáveis, né? E aí alguém vai pensar, esse cara está falando sobre separar o lixo, né? Sobre separar resíduo. Mas não é isso que eu estou falando, né? É uma coisa talvez muito mais ampla do que isso. Então, a sustentabilidade das nossas ações, elas podem ser colocadas em xeque, né, em cada minuto do nosso dia. Cada coisa que a gente faz, a gente pode pensar se isso que a gente está fazendo vai trazer uma sociedade mais sustentável, mais equilibrada ou não. Então, isso tem a ver com a perspectiva ambiental, isso tem a ver com a pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Certamente, se nós tivéssemos uma condição mais equilibrada de vida nesse planeta, a probabilidade dessa pandemia ter surgido e ter chegado no que chegou seria muito menor, né? A gente pode falar isso sobre a questão, a gente pode aplicar essa mesma teoria para a questão dos recursos hídricos, né? Então, equilíbrio, sustentabilidade, então pensar no uso, diversos usos, tem que ser uso múltiplo, tem que ser uso sustentável, né? Isso tem a ver com gestão de recursos hídricos. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar de mensagem, né? Uma coisa que também tenho trazido na cabeça há um bom tempo. Sustentabilidade das nossas ações num todo. E tem a ver com também o que o professor Masato sempre fala do livro do Schumacher, né? Ernest Schumacher, Small is Big. Né? Então, o negócio é ser pequeno. Então, simples, pequeno, isso tem uma probabilidade muito maior de ser sustentável. Né? Então, essa talvez seja uma mensagem final. Né? Vamos pensar no equilíbrio das coisas. Muito bom. Função objetivo da vida é a sustentabilidade. Então, pô, muito obrigado, Jean, pelo teu tempo, né, e por conversar um pouco aqui. Eu acho que a gente podia falar muito mais ainda. Melhor se a gente pudesse tomar mate junto, assim. Sim. Com tudo isso, eu acho que esse já está mais que já está bom o suficiente, na verdade, muito melhor do que possível, assim. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, por
matar minha curiosidade e minha vontade de fofoca, assim, conversa com amigo. Eu agradeço muito o convite, Pedro, né? E novamente parabenizo essa tua iniciativa, né? Que é uma coisa genial mesmo, né? Poder talvez utilizar esse veículo, né? Uma plataforma como o YouTube para falar sobre assuntos que muitas vezes estão trancados dentro da universidade, né? Então tu está abrindo essas portas. Eu acho que parabenizo muito por essa iniciativa. Tomara que essa tua ideia, né, do Hydrotal, que ela permaneça por um bom tempo. E eu espero que da próxima vez que a gente esteja conversando, eu possa falar um pouco mais sobre os nossos resultados e a gente possa talvez estar frente a frente, né, cara a cara, aí dividindo um chimarrão, né, dividindo um mate. Mas gostei muito, muito obrigado pelo convite. Oh, muito obrigado, foi muito bom. Quem sabe a próxima logo. Assim. É. Valeu, Jean. Valeu, Um Pedro. abraço.